Nós estamos estudando sobre esse tema, ensinando o teu filho no caminho em que deve andar. Eduque o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Esta mensagem eu quero dedicar a você, minha irmã. Você, pai. Você que está grávida. Você que está aí com essa criancinha, a coisa mais fofinha, lindinha. Você que sonha ser mãe. Esta palavra eu quero dedicar a todos os pais que estão me assistindo e me ouvindo. E eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, ou versículos 4 até o 9. Diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este texto de Deuteronômio capítulo 6, de 4 em diante, é o Shema, que o judeu tinha de declarar na época. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. É comum vermos hoje pais perdidos, desorientados, principalmente nesta sociedade pós-moderna em que nós estamos vivendo, onde o mundo virou de cabeça para baixo. É ou não é? O mundo virou de cabeça para baixo. E eu quero neste momento solidarizar com alguns pais, com algumas mães, mulheres de Deus, homens de Deus, que querem o melhor para os seus filhos, que desejam o melhor para os seus filhos, mas não sabem qual rumo tomar, para onde seguir. E nós vemos hoje pais desorientados quanto à educação de seus filhos. A maioria se vê perdida diante de uma filosofia que propõe uma educação mais aberta. O que fazer, gente? Como educar os filhos de maneira que não sejam reprimidos, sem, no entanto, deixá-los sem correção? Não existe, eu quero dizer, desde já, Deus nos deu a graça, nos deu dois presentes, Luninha e Melissa. Melissa está com 23 anos e Luninha está aí fazendo 17 anos. Presente de Deus. E eu quero dizer que não existe uma fórmula mágica para criar os nossos filhos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em situações como essa que nós vivemos, tem um padrão equilibrado de instruções quanto à criação de nossos filhos. Nós temos a Bíblia como nossa única, infalível, imutável regra de fé e prática. Este é o manual por excelência. Deus aqui revela como você deve, minha amada, você que está grávida, você que agora está aí de resguardo, você que está aí 4, 5 meses, no direito que você tem pela lei da maternidade. Você tem que entender que a Bíblia aqui mostra como devemos ensinar. E primeiro eu quero dizer que nós temos de ensinar os nossos filhos educando através do exemplo. Entendeu? Educando através do exemplo. Quando a Bíblia nos convida a sermos bons cristãos, ela também mostra, estampa diante de nós o grande exemplo de vida que Jesus teve. Seus ensinos foram eficazes na formação do caráter de seus seguidores, porque ele vivia aquilo que ensinava.
Então precisamos de olhar para a Bíblia e ver como que aqueles discípulos que seguiram Jesus e qual foi o exemplo de Jesus. Então muitos casais frustram na educação de seus filhos por causa de suas próprias incoerências. O conflito entre o que é ensinado e o que é. E isso tem levado alguns filhos à rebeldia. E isso tem causado transtornos emocionais, psíquicos. Porque o pai fala assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E ensinar o filho no caminho que deve andar é ensinar no caminho do exemplo. Você fala assim: ah, não, meu filho tem que me obedecer de qualquer jeito, que afinal de contas eu sou pai. Não, tem que ter exemplo. E a Bíblia diz aqui em Efésios, para nós não provocarmos a ira os nossos filhos. A falta de exemplo no ensinamento faz com que os pais percam a autoridade sobre seus filhos e muitas vezes provocando-os neles a ira. E a Bíblia aqui é taxativa, o manual por excelência que Deus deixou para nós, como instruir, como educar os nossos filhos. Não pode provocar o filho a ira. Há um conflito muito grande entre o que é ensinado e o que é de fato praticado, e isso leva os filhos a rejeitar, ainda que inconscientemente, as técnicas educacionais que usamos. Então, somente as atitudes de pais fiéis, norteados pelo Espírito Santo, podem ser base sólida que permitam a educação exemplar, influenciando a conduta de seus filhos. Então essa ideia que há, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É um pai que uma vez falou com a gente: você viu o que minha filha fez? Viu, Eugênio? Ela disse que não vai fazer isso, aquilo outro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Eu falei assim: mas ela está certa. Começa o exemplo dentro de casa. O pai, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, pai, com muito amor. Seu filho está nas drogas, mas você já usava a droga, o cigarro. Seu filho está nas drogas, mas ele seguiu o seu exemplo, que você bebia a sua cerveja, a sua vodka, você era uma pessoa que bebia e embriagava. Eu nem quero falar aqui socialmente, mas eu estou falando de pais que bebiam e embriagavam. O filho viu, seu filho está vendo você bebe. Aí quando o seu filho começa a viver uma vida desregrada, vai para o mundo da maconha, do crack, aí você vai correr atrás, mas o exemplo. Então eu quero falar com você que me assiste, que me ouve, que faz, pratica, mas não quer que o seu filho pratique. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Deus da Bíblia, através do seu Filho Jesus, que Ele vai te libertar para que você seja um exemplo. Nossos filhos estão vendo o nosso comportamento. Nossos filhos estão vendo como nós estamos vivendo, andando. Você xinga seu filho, você descaracteriza a mãe deles, xingando com palavrões. Pai não é para ser um homem carrasco, mãe não é para ser uma carrasca, com os apelidos, com os xingos, com os pontapés, com a brutalidade. Pais, e quem sabe é você que quer externalizar a sua neura, as suas frustrações, as suas revoltas em cima dos teus filhos. Aí mais tarde, o seu filho não quer nada, vai para as drogas. Ensinar o filho no caminho que deve andar, povo de Deus. Escute, querida, com muito amor. É instruí-los no exemplo. Não é falar, mas não vive. Cobra, mas não faz. Quem sabe a sua casa aí só tem xingos, agressões. Eu quero falar uma coisa, que eu tenho entendido que casamento, família é um ninho de amor, de respeito, de consideração um ao outro. Concorda ou não? Eu entendo que casamento, família
É um lugar de aconchego, de paz, de harmonia, de unidade, de crescimento, de resgate um ao outro, de parceria, filhos com os pais, pais com os filhos. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Não desviará dele. É no caminho do exemplo. Não é falando assim, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você não tem autoridade, pai, com muito carinho, você não tem autoridade para ficar cobrando o teu filho para que ele liberte das drogas, sendo que você é liberto, é escravizado pela droga do cigarro, pela droga da bebida. Você não pode cobrar da tua filha, mãe, pai, para que ela não viva uma vida aí nas euforias, sendo que você vai com seus amigos lá jogar bola, vai naquele barzinho lá e fica feito um besta, um tolo, insensato, com aquelas risadas. Você se transtorna e se transforma em outra pessoa. Seu filho está vendo isso, a sua filha está vendo isso. Então precisamos, gente, de corar a cara de vergonha, de queimar a cara, pedir perdão aos filhos e falar: filho, eu na verdade tenho sido um péssimo pai, uma péssima mãe, mas agora eu conheci a Bíblia, a palavra de Deus, e agora você pode olhar para nossas vidas. Nós devemos fazer como Paulo diz: sejais meus imitadores. Pais têm de ser exemplos. Não, filho tem de obedecer. Pai, independente dele ser beberrão, independente dela ser uma mulher adúltera, independente dela ser uma mulher agressiva. Não, senhor, não. A Bíblia fala aqui que os filhos devem submeter aos seus pais, mas a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Como que pode, pastor Eugênio? Não há perdão. Você ouviu aquela história daquela menina que matou o pai, que matou a mãe? Por que não vai ter perdão para ela? Tem sim. Então escute, pai e mãe, com muito amor. Tudo que o homem planta, o homem colhe. As revoltas dos seus filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Este é o nosso tema. E em qual caminho o seu filho deve andar? Primeiramente, no caminho do meu exemplo. Eu tenho de ser exemplo. Não pode tirar o corpo fora não, pai, mãe. A mentirada que existe. O filho está vendo dentro da casa a mentira. Você é um adúltero. Você é um mentiroso. Com todo carinho e amor por você. Você mente. Você compra, mas não paga. Aí depois você vai querer que o seu filho seja um exemplo. Como ele vai? É dentro de casa. Olha, é interessante, eu fico vendo isso. Melissa, a minha pequena menina, a primeira, e é interessante quando ela nasceu e ela começou a me copiar, mais a mim do que a Giselda, porque eu ficava mais com ela, enquanto a Giselda estava estudando, eu chegava da faculdade e depois eu ficava naquela parte da tarde, onde ela ficava mais acordada, e ela começava a me imitar. Os nossos filhos nos imitam. Então é muito bonito, viu, pai? Isso é muito lindo. Você é muito bonita, mãe. Ah, você é bonita demais. Fica cobrando a tua filha, fica cobrando o teu filho, mas você não dá exemplo. Então a gente tem que parar com isso, gente. Nós temos que parar de tampar o sol com a peneira. De querer, igual uma pessoa que não regula bem da cabeça, querer ir buscar no rio água numa cesta. Não dá. Então é preciso educar no caminho do exemplo. Ensine, eduque o teu filho. Como que eu vou educá-lo? Com exemplo. O seu filho poderá ser um garanhão no futuro, poderá ser um promíscuo, poderá ser um adúltero, porque ele vê que você trai a mãe dele e você não respeita a mãe dele. Aí eu quero aproveitar aqui, moça, quando você for namorar com um rapaz, conheça a família, saiba quem ele é. Quem é o pai dele? Quem é a mãe dela? Ué, tem de averiguar, bênção. Fica preocupado só com o corpão da mulher? Fica preocupado só com a beleza do rapaz? Só com a beleza física? Tem de observar, tem de olhar lá. Aí eu volto a dizer aqui. O dia que seu filho for um cara enrolado,
totalmente descontrolado, porque ele viu dentro de casa um homem descontrolado. Eu estou falando para você que é crente. Estou falando para você, minha irmã. A sua filha vai ser uma mulher um dia descontrolada, por quê? Porque ela está vendo o exemplo de casa. Pode ser que pela bondade e misericórdia de Deus, nós não cremos em maldição hereditária, graças a Deus por isso, mas cremos em maldição psicológica, de criação. Em segundo lugar, é educar o filho a ensinar com disciplina. Você já ouviu, já assistiu a nossa mensagem A Varinha do Amor? Assista, ouça. Numa sociedade tão liberal, esta sociedade pós-moderna, permissiva como a nossa, a palavra disciplina não soa tão bem, não é verdade? Afinal de contas, segundo o que se prega hoje, fora da igreja, todos são livres para fazer o que desejarem o que querem. E ninguém pode impor limites à liberdade alheia, ainda que isso signifique libertinagem, não importa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você que é povo de Deus, mulher de Deus, você que é católico, você que é evangélico, o que você espera dos seus filhos futuramente? O que você espera da sua filhinha futuramente? Esta sociedade, escute, esta sociedade Big Brother, esta sociedade, essas novelas que cada dia induz a promiscuidade, a depravação, ao desrespeito. Você pensa que a Globo, você pensa que essas emissoras aí, elas querem ganhar dinheiro às custas sua, minha não, sua, porque eu não fico ligado nessa porcaria. Não estou dizendo que o crente deve ser tapado, mas tem muita coisa boa na televisão. Mas essa sociedade, Big Brother, sabe? Essa sociedade da fazenda, desses reality shows que estão por aí, que detona as emoções, os psiquismos, a alma e até o físico dos nossos filhos, nós temos de sair dela. Porque nós somos povo de Deus e nós estamos aqui de passagem e nós não podemos amar este mundo que jaz no maligno, e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina a disciplinar os nossos filhos. Então nós estamos vendo aí conceitos que têm enchido os lares de tudo aquilo que vem detonar a alma, a família. Não fica pensando, viu, que a televisão, que a Rede Globo, que estas emissoras estão preocupadas com a tua família, não. Estão preocupados com aquilo que é o propósito deles, satisfazer a este sistema pecaminoso que jaz no maligno e que só ensinam aquilo que ferem os princípios da família, da palavra de Deus. E presta atenção, gente, este mundo está indo de mal a pior. Prepare para isso aí, que nós vamos ver cada coisa no futuro. Então, Deus nos chama, o Senhor nos exorta a que voltemos para a palavra, para que possamos ensinar os nossos filhos no temor de Deus, educá-los no caminho da disciplina. A maneira de educar, no entanto, tem feito psicólogos e orientadores refletirem, baseado nos resultados obtidos. E alguns deles reconhecem que a disciplina é necessária. Foi feita essa semana uma pesquisa, mostrou na Rede Globo, as crianças que são na verdade elogiadas demais, e que se tornam narcisistas, e por serem narcisistas não aceitam repreensões e acabam se entregando às drogas, a esta vida miserável que muitos adolescentes e jovens têm vivido porque não têm tido disciplina. Devemos elogiar nossos filhos com limite. Não devemos também deixá-los soltos e nem também cair no exagero da disciplina. É o que eu trato na nossa mensagem, A Varinha do Amor, que não é para disciplinar seu filho batendo, machucando. Daqui a pouco eu quero dizer sobre isso. Então, para viver em clima de segurança, a criança precisa também ter regras. Entendeu?
Precisa ter regras. Tem que ter hora marcada, tem que ter rotina. Isso é educar, é disciplinar, levando na escola, ensinando o que é importante para ele ser um cidadão, levando na escola, acompanhando, fazendo a tarefa com ele. Isso é disciplina. Quando eu estou falando de disciplina aqui, eu não estou falando de usar ainda a varinha do amor, mas eu estou falando da disciplina que nós precisamos de ter com os nossos filhos. Ter rotina. O que é rotina? Todo dia seu filho acordar, dar o cafezinho para ele, o leite, a mamadeira do menino, se ainda é pequenininho, sentar com ele, ter um momento de almoçar a família juntos, à tarde estar juntos no café, à noite. Se não tiver condições porque os dois trabalham, mas tem de criar uma rotina. Sabia que foi feita pesquisa que muitos jovens e adolescentes que estão nas drogas aí, vivendo uma vida desregrada, porque entre muitas causas, não é a única, mas muitas causas, uma forte é porque eles não tiveram rotina. Seu filho tem de acordar todo dia aquela hora, ensine para ele. Dormir tem menino que todo dia acorda. Todo dia não. Acorda tem dia 7 horas, tem dia que é 5 da manhã, tem dia que é 10, tem dia que almoça 10, tem dia que almoça 3 da tarde, tem dia que almoça 8 da noite, tem dia que vai dormir 8, tem dia que vai dormir meia-noite, tem dia que não dorme. Gente, o Deus, o Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu uma estrutura emocional, psicológica, e que por causa do pecado, ela tem de ser ordenada, direcionada, tem de haver disciplina. O pai nunca vê o filho, quem educa é a televisão, quem educa é o tablet, é o iPad, o iPhone, sei lá, um cadeai por aí. Então disciplina significa, sabe o quê? Treinamento. Treinamento para agir de acordo com regras estabelecidas. Você tem de colocar regras dentro de casa. Tem de ter disciplina. Tem de haver rotina. É o que a Bíblia diz em Provérbios 22:15. Os filhos precisam aprender que em todos os segmentos existem regras, normas, horários que devem ser cumpridos. E nós trabalhamos com escola, quase 700 alunos, e a gente vê algumas crianças que são entregues a si mesmas, elas não respeitam. O pai não ensinou que precisa ter respeito, obediência, submissão. Então disciplina significa treinamento, é treinar, é ensinar, treinar a criança. Você tem que treinar a tua filhinha, treinar seu filho a pegar, quando ele brinca na sala, não deixa a empregada pegar aqueles brinquedos, não. Você está ensinando o teu filho a ser desorganizado. Nós temos de ensinar nossos filhos a terem responsabilidades. Tem de treiná-lo. Pega agora, sai guardar lá. Pega, vai guardar. Não, fulano tal, não, quem vai pegar é você. Ensiná-lo quando ele chega da escola, ele tira os objetos da escola, tira a mochilinha, ele deve guardar no lugar certo. Vem cá, coloca no lugar certo. Com carinho, com amor. Não é falar, coloca lá logo, anda logo, viu? Senão, se você deixar esse caderno aqui, eu te quebro, hein? Você não está ensinando. Você está causando revolta. Ensinar sua filhinha a lavar as roupas dela, adolescente, ensine-as a lavar as roupas íntimas, ensine-as a cuidar do corpo. Olha, gente, e educar é uma barra, rapaz. Entendeu? Ensinar, treinar é barra, tem que ter paciência. Né? O problema é que a gente não tem paciência, é igual o Chaves, né? O personagem Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Tem que ter paciência. Sabe por que muitos de nós somos tão desordenados? É porque os nossos pais não tinham paciência com a gente. Sabe? Então a gente tem que ter paciência porque eles estão ainda lá, igual você manda um menino pegar. Pega a minha toalha aí. Aí o menino pequenininho vem devagarzinho, quer. Aí você xinga o menino. Anda logo, sua múmia. Anda lesma, anda logo lesma. Mas o menino é pequenininho ainda. Você vai andar com o seu filho na rua, anda logo, menino. Fica puxando o menino para a rua. Gente, que estupidez, que brutalidade. Aí a criancinha não consegue as perninhas pequenas, com um varapau desse tamanho de quase 2 metros. O negócio é que a gente quer, quando chega numa certa idade, nós queremos, na verdade,
que os nossos filhos sejam adultos. Não é assim? A gente não tem paciência. Então, a disciplina significa treinamento. Significa correção. É preciso corrigir. Apocalipse 3,19 fala que o Senhor corrige. Mostra o relacionamento de Jesus com a igreja rebelde, que ele corrige. Apesar de ser rebelde, ele amava e ama, e por isso corrige. Aí eu peço a você para ouvir então a mensagem sobre a varinha do amor. E eu usei essa mensagem, a varinha do amor, e citei a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela nossa presidente Dilma Rousseff. Porque alguns pais evangélicos, alguns pastores, até sacerdotes católicos, ficaram com raiva quanto à lei que foi levada pela Xuxa Meneghel. Mas a lei não impede da gente usar a varinha do amor. A lei fala de você bater, de você corrigir e deixar marcas, e deixar feridas, traumatizar. A proposta que eu faço nessa mensagem, a varinha do amor, não traumatiza ninguém. Porque você vai usá-la com amor, com oração, com respeito, com carinho. Não pode usar a varinha do amor com ódio, com raiva, com ira, porque você pode exceder. Não pode usar sandália, as mãos, tapas, murros, pau de vassoura. Assista depois e ouça depois. Aí está no nosso site, aí está na nossa conta aí. Basta você entrar e ver lá a varinha do amor. Pode clicar para você ver aí. Mas disciplina, educar, disciplinar significa imposição de limites. Entendeu? Qualquer liberdade sem limite é prejudicial. Olha o tanto de adolescentes, olha o tanto de crianças, de jovens, sem limites. Não tem limites porque os pais não colocaram limites. É preciso que se estabeleçam limites e que estes sejam reconhecidos por todos. A mãe fala assim, não, você não vai na casa da sua mãe, da sua avó, não. Aí o pai chega, ô pai, é que mãe não deixou ir, pode ir. Um tirando a autoridade do outro, os dois. Porque depois vocês vão chorarem amargamente por causa disso. São os dois que vão colocar limites, impor limite. Não, você não vai. Pai, deixa eu... Não, você não vai. Deixa eu brincar com os meninos. Oi, você não vai não, porque você fez isso, isso, isso e isso. Impor limites. O menino faz tudo o que quer. Tudo que ele quer, ele faz. Com muito carinho aqui. Olha, outra coisa. Quem deve educar, disciplinar, são vocês. Ou é vocês, o casal. Não é entregar para o pai, para a mãe, para a professora, para a escola. Não, para a diretora, não. São vocês, responsáveis. É impor limites. Imponha limites. Esses dias, alguém que tem uma criança na nossa escola, no Saimeton, nós temos o Saimeton e Colégio Cristão. Se você ainda não colocou seu filho numa escola genuinamente cristã, aqui em Montes Claros tem algumas delas e a nossa é uma delas. Então matricule no Colégio Cristão de Montes Claros. O ano que vem teremos o ensino médio. E você que me assiste aí, você que está clicando aí, olha, eu quero falar com você. Procura um colégio cristão que ensina os princípios de Deus. E essa mãe falou assim, agora com a lei da palmada, né? Vocês não podem colocar a criancinha na cadeirinha do pensamento. Mas eu fui falar com ela, só que a lei está falando de marcas, deixar feridas, deixar desprezar, machucar, causar, na verdade, revolta à criança. E podemos sim colocar este limite, nós falamos com os pais, não, nós colocamos na cadeirinha do pensamento. É errado a escola beliscar, é errado a escola fazer qualquer outra coisa, senão colocar na cadeira do pensamento pela criança ou usar os métodos usados, aceitados pela nossa lei, pelo sistema nosso, que você pode suspender, você pode expulsar, para que a escola, para que os demais alunos não... Para que aquele aluno, aquela criança não desintegre aqueles outros.
Por isso que é importante, porque quando você impõe limites, outros vêm. Agora vai deixando de qualquer jeito. Disciplina tem resultados positivos. A correta e firme disciplina trará sabedoria aos seus filhos, descanso aos pais, vai nos trazer descanso. Olha o que diz a Bíblia aqui em Provérbios 29, 15 a 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Discipline, ensina o teu filho e te dará descanso. Corrija o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. É palavra de Deus, bênção. Ouça o que diz a Bíblia também aqui em Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina do teu filho, da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Deu para você entender aí? Livrarás a tua alma do inferno. O problema é o mal da disciplina. Não se pode usar a disciplina incorretamente, porque os prejuízos são terríveis. Quando os pais dão ordens aos seus filhos e não esclarecem suas razões, quando são incoerentes, exagerados, quando agridem, espancam os filhos, estão sempre em discórdia e disciplinam os filhos sem motivo. Esse é um mau uso da disciplina e poderá vir formar filhos desrespeitosos e rebeldes. É o que eu disse, usar errado, com raiva, com ira, usar as mãos, usar a sandália, ou mesmo sem usar a vara, mas usar outro meio, que é impedir dele ir a algum lugar, ficar pirraçando ele. Então é educar nossos filhos para Deus. A educação que nós vamos dar aos nossos filhos é educá-los. Estamos educando-os para Deus. É aperfeiçoar o caráter deles. Ter ser um menino sadio para a família. Um benefício para a sociedade. Mas o grande objetivo é levar a família a Deus. Por isso, os alvos dos nossos pais, os nossos alvos, devem ser coerentes com os alvos de Deus. Nós precisamos de sentir, de ter essa responsabilidade e seguir o exemplo ensinado na Bíblia. É preciso, então, seguir o exemplo da Bíblia. E eu quero dizer aqui, pai, escute, nosso tema é ensinando os filhos no caminho que deve andar. De que maneira estamos colocando aqui? Eu quero falar com você, olha, é preciso levar o seu filho, os seus filhinhos na casa de Deus, na escola bíblica dominical. Apresentá-los ao Senhor. Ana, preocupada com a crise ministerial de seus dias, e pelo fato de não ter condições de gerar filhos, orou insistentemente ao Senhor e pediu ao Senhor um filho, e Deus lhe deu Samuel. E quando Samuel nasceu, foi rapidamente apresentado a Deus em cumprimento do voto feito pela sua mãe e tornou-se um dos maiores vultos da Bíblia Sagrada. Assim também foi José e Maria, o que eles fizeram com Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia em conhecimento, crescia e fortalecia em conhecimento, graça, em estatura diante de Deus e diante dos homens. Então é preciso, eu quero dizer aqui, olha, leva seu filho na escola bíblica dominical. Eu volto a dizer, o problema é que a gente quer falar, mas não faz. Eu tenho visto pais que levam as crianças na igreja, levam a mulher na igreja, mas ele não vai, fica em casa. Você não leva teu filho na escola bíblica dominical, não leva na semana, não leva dia nenhum. Aí o dia que seu filho virar um adolescente, um jovem, e que for fazer uma faculdade fora, ele vai para as noitadas, vai dormir o domingo todo, porque você não colocou nele uma rotina, um princípio de ir à casa de Deus. Eu fui criado num lar católico.
Minha mãe me levava na missa de manhã, me levava 2 vezes na semana, me levava domingo à noite, tinha de ir à missa. Eu me tornei coroinha do padre. Eu tenho uma grande gratidão à minha mãe, porque mesmo em meio aos ensinos que ela teve errado, dentro do romanismo, questões de idolatria, de algumas superstições e coisas mais, mas ela plantou uma semente. E eu plantei uma semente quando eu vim para a igreja. Eu não tinha problema ir na igreja, na semana, na escola bíblica dominical, à noite, e eu levava as meninas. Hoje, a minha filha está lá em Florianópolis, Melissa, já procurou uma igreja para congregar, vai na escola bíblica dominical, ajuda lá o pastor numa sala de crianças, não vai na semana porque ela está fazendo o mestrado dela, não pode. Mas eu plantei a semente. Então, meu querido pai e mãe, olha, você que está me assistindo, me ouvindo, planta a semente, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Qual o caminho do exemplo você tem de ir para levar os seus filhos? E outra coisa, tem hora que a gente vai, sabe? Tem hora que a gente vai desanimado. Você já é ovelha de casco duro já. Agora seu filho não, você tem que fazer por ele. Tem hora que você nem aguenta, né? Aquele culto lá, aquela divisão de classes e tal. Faça isso por amor ao teu filho. Você vai porque você está plantando uma semente. Quando ele for velho e você já tiver com cabelos brancos já, meu querido, minha querida, eles vão ser ingratos. Porque você, entre muitas sementes, você plantou essa semente de levá-lo na igreja, na escola bíblica dominical, de investir neles. É assim que funciona. É assim que precisamos de entender. É ensinar a palavra de Deus. Aí eu quero começar a terminar o texto que nós lemos antes, Deuteronômio capítulo 6, que era o Shema, que todo israelita, que todo judeu tinha de declarar. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Falarás e encucarás na cabeça do teu filho estes ensinamentos, a Torá, a lei. Depois da Torá vieram outros ensinos que Deus foi se revelando progressivamente. Hoje nós temos o Novo Testamento e não podemos desprezar o Velho também não. Mas tudo debaixo de uma aprovação da graça. É ensinar no caminho que deve andar. Aqui diz, encucarás. Sabe qual é a ideia de encucar aqui? É como se fosse abrir o coco, abrir a cabeça e enfiar dentro. É ensinar os filhos a palavra de Deus, orar com eles. Ô, querido, querida, se a tua igreja não tem escola bíblica dominical, peça ao seu pastor para fazer. Leve. Então ensine a palavra de Deus. E para que o ensino seja eficaz, é necessário que esta palavra esteja primeiro no coração dos pais. Aqui fala. É preciso estar no coração dos pais. Primeiramente, guardarás em teu coração e ensinarás. Esse ensino deve ser contínuo. Aqui o versículo 7 fala sobre isso. A palavra deve ser ensinada dentro de casa, nas caminhadas, nas viagens, na hora de deitar-se e de levantar-se. As suas neuras você está passando para os teus filhos. Pare, meu querido, com essa revolta. Escute, pai, escute, mãe. Nossos filhos estão vendo. Eu gostaria de terminar e dizer o seguinte: precisamos de ensiná-los e testemunhar para eles dos feitos de Deus. Falar daquilo que Deus tem feito é uma maneira de estimular os filhos a crer no grande poder de Deus. Falar com eles do que Deus fez. Quando vocês fizerem o aniversário dele ou dela, olha, faça igual eu vi numa festa de aniversário. O pai foi na frente com a mãe e falou com todos assim: olha, está aqui neste momento a pessoa mais importante dessa festa, que nos ajudou a criar esta menina, a educá-la. Ela já está com 15 anos e começou a falar. E essa pessoa agora que está aqui entre nós, ela foi uma bênção e tem sido bênção em nossas vidas. E começou falando, e todos pensando que tinha alguém ali rico, alguém ali, um pedagogo. E aquele pai falou: aqui está entre nós Jesus. E nós queremos agora agradecer a Ele, louvar a Ele.
Quando você fizer o aniversário do seu filhinho, da sua filhinha, tem pais que se preocupam tanto com os presentes que vão receber. Eu não estou sendo contra, deve ter. Se tiver condições, tem. O problema é quando o pai não tem e fica comprando, fazendo empréstimo, para depois ficar devendo e depois vive uma vida angustiante dentro de casa. Mas ensina para o teu filho, foi papai que deu. Quando você tiver que comprar um carro, olha, vamos consagrar aqui, filhinha. E ora, muito obrigado. Quando você terminar sua casa, quando você comprar até uma mobília, foi Deus. Você vai plantando essa semente, a semente de gratidão a Deus, a semente de louvor a Deus, porque Jesus que é o Senhor das nossas vidas. E eu quero sempre falar o que eu vou falar aqui. Não idealize o teu filho. Não fique inspirando, idealizando seu filho. Só Deus sabe quem ele será, quem ela será. E isso, alguns pais ficam revoltados, porque tem pais que querem que os filhos sejam o que eles não foram. Tem pais que querem impor aos seus filhos o curso que devem fazer. E isso é provocar ira, e isso, na verdade, é plantar uma semente ruim. É plantar uma semente, um espinho para o coração do teu filho. Um engenheiro me disse, sabe, pastor, meu pai queria que eu fosse engenheiro, Quando eu terminei o curso, na colação de grau, eu peguei aquele canudo e joguei na cara dele de mãe. Porque eu nunca queria mexer com isso. Tem pais que querem que os filhos sejam o que eles tanto almejavam na adolescência. E ensinar o filho no caminho que deve andar, educar, é, na verdade, orar a Deus e falar a Deus qual é o curso, qual é a profissão que o Senhor tem para esse menino, para essa menina. Você sabia, eu orava para o meu casamento. Aqui em Montes Claros eu orava, ia no monte e orava. Estavam algumas pessoas, amigos conosco. Eu já orava, Deus me dê 2 filhas, me dê 2 filhas. Eu creio que o Espírito Santo estava me impulsionando, porque Deus tinha esse projeto de ter 2 meninas. E eu já orava por elas, pelos meus netos. Hoje eu oro, sempre orei, Deus abre as portas, prepara a faculdade de Melicinha, de Luna, qual lugar que elas vão trabalhar. É assim que funciona, é ir plantando o coração, é ir falando com eles, é dando graças, é falando que tudo que vocês têm foi Deus que deu. E fazer como Davi disse, quem sou eu, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Você pode dizer para os seus filhinhos, quem sou eu, sua mãe? Foi Deus que nos deu, Deus nos deu vocês, Deus nos deu essa mobília, Deus nos deu a casa, Deus nos deu esse carro, Deus nos deu essa fazenda, esse sítio, esse apartamento. É uma semente que você está plantando toda vez que você faz um culto de gratidão, que celebra o aniversário de casamento, o aniversário dos teus filhos. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar esta mulher, esta mãe, esta menina grávida, essa mãe que está aí, na verdade, recuperando, porque gerou essa criancinha abençoada do Senhor. Dê-lhes graça, dê-lhes sabedoria. E eu quero agora te pedir, Senhor, abençoe em nome de Jesus cada família que me assiste, que me ouve. Abençoe esta jovem mãe, dê a ela graça. Abençoe esses pais. Abençoe também esta casa onde tem tanta angústia, tristeza entre pais e filhos e pais. Traga cura, traga libertação. Eu quero declarar a tua bênção em nome de Jesus e para a glória da Trindade. Amém? Você que me assiste, nós temos aí nossos vídeos no YouTube, mais de 300 vídeos. Vários temas como a varinha do amor, casamento feliz, forte. Você que agora ganhou neném, o cuidado que você tem de ter para não esquecer, para você não esquecer do teu marido. Então, tem essa mensagem nossa, o que o marido precisa de saber quando a esposa ganha a criança. E o que a mãe precisa de saber quanto aos sentimentos do marido e o que ela deve fazer quanto aos seus sentimentos ao seu filhinho que nasceu. São vários temas, as raposinhas, temas também que nós pregamos ao vivo na igreja. Então clica aí, www.creataambempensar.com.br. Eu quero fazer um convite a você, aqui em Montes Claros, se você vier aqui em Montes Claros, ou então você que é daqui de Montes Claros, faça-nos uma visita. Nós temos cultos às terças-feiras,
reuniões de grupo de comunhão nas casas e um grupo na igreja. Quarta-feira, oração no templo. Quinta-feira temos estudo bíblico no salão do Colégio Cristão de Montes Claros, aqui na igreja, nos fundos. E também nós temos domingo de manhã, a especial, aquela que nós temos todo carinho com ela, a escola bíblica dominical. E à noite, o culto de adoração e louvor a Deus. Até mais. Deus abençoe teu casamento e a tua família.